para vocês que sabem, conhecem italiano, né, que fala italiano, vocês sabem que a palavra fica é um pouco complicado, porque vontade, em italiano, todo mundo sabe que vontade lembra volontà, né? Volontà, vontade. Fica, em italiano, é a menina, né? A menina, a vagina, né? Então, o italiano pensa... Vagina à vontade. À vontade. Né? Puta merda. Não tinha pensado nisso. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente tá recebendo um podcaster. É, um podcaster italiano que fala português. Mais um, né? Ai, a gente tá muito chique com esses bilíngues. É, a gente tava sempre tentando gravar com italianos que falavam português, agora vai vir uma leva, né? Bom, eu vou chamar pra conversa e vou deixar ele mesmo se apresentar, até porque assim ele fala um pouco também do podcast dele. Seja muito bem-vindo, Alessandro Gaini. Olá, obrigado, gente, obrigado. E é sempre um prazer falar com podcaster, né? Essa é uma grande família, especialmente ítalo-brasileira. Que legal. Muito obrigado. O Alessandro, ele tem um podcast, né, Alessandro? Sim, na verdade, sim. Eu tenho um podcast faz quase 4 anos sobre Brasil, especialmente São Paulo, a cidade de São Paulo, onde eu morei 4 anos. E se chama Buongiorno São Paulo, por isso. E é um podcast ítalo-brasileiro. Eu vou falar pra galera que tá ouvindo, a gente vai deixar na descrição desse episódio o link. Ele é um podcast que é um pouco em italiano e um pouco em português. É um podcast bilíngue. Então, pra quem tá querendo aprender ou pra quem quer pegar, dá pra pegar a parte em português, quem não entende italiano. É isso mesmo. No começo era só italiano, falava só dos italianos em São Paulo, das vidas deles e das coisas que eles tinham que fazer em São Paulo. Brincava muito, era muito, às vezes, muito palavrão. Depois, quando eu me mudei para a Itália, eu achei mais interessante mudar um pouquinho formato e deixar também mais à vontade os brasileiros que não falam e não entendem português, né? É italiano, desculpa. Eu ia falar. O brasileiro que entende português tá complicado, tadinho. Mas tem também que não fala bem português, ou italiano que não fala bem italiano. Ah, né? isso tem, isso eu concordo com você. Bom, vamos contar um pouco da história? Vamos. A gente trouxe esse italiano aí que morou no Brasil exatamente para contar um pouco da visão dele lá no Brasil. A gente conta bastante da nossa visão aqui como brasileiros na Itália, então vamos ver ao contrário. Né? Partiu? Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado? Mas como assim atrasado? É que esse episódio foi publicado 1 mês atrás. Nossa, mas onde tava esse episódio, então? Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast, a comunidade onde a galera recebe com 1 mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz. Ah, tá. Mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP? É fácil, basta acessar viaja.link/VIP. Uau, sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente. E eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você lembra qual que é o link, né? Claro, Como é que é mesmo? É viaja.link/grupo. Simples assim. Ah, é que eu só lembrava do simples assim. Pera, tá gravando? Tá gravando, você não sabia? Nossa, então eu vou aproveitar pra falar pra galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim, se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um Pix pra gente. Ah, um Pix é interessante, é bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso Pix? É pix@viajacast.com.br. Manda um Pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse Pix. Partiu pro episódio? Partiu! Setting 1012, and it gets making a 1,250 feet. ViajaCast.
Alessandro, primeiro, vamos começar, né? Você nasceu na Itália e depois você foi pro Brasil, é isso? É isso, sim. Nasci na Itália, sim. Tá, e aí quando que surgiu essa coisa de Brasil, de ir pro Brasil? O que aconteceu? Foi amor? Não, no começo foi só férias. Ok. Era 2008. 2008 eu fui de férias com a minha família. No Nordeste. Ah, que legal. E você já tinha noção de português ou você foi aprender depois dessas férias? A primeira vez que eu fui não tinha nenhuma ideia, né? Não fazia ideia não falava nada e assim, quer ir assim, aprendendo um pouquinho nas férias, mas nada mais, né? Nada mais que isso. Aprendeu a pedir caipirinha, né? Com certeza. Isso sim. Sem dúvida. E daí você voltou, como que você foi para... Porque a gente sabe que você morou um período longo aí, inclusive estavam morando um pouco lá, um pouco aqui. Como que foi surgindo isso na sua vida? Depois, assim, a minha família viajava muito pro Brasil, né? Para João Pessoa, especialmente. E eu voltei algumas vezes. Depois eu fui parar em Londres, estudei 1 ano lá. E lá que decidi estudar um pouco de português. Português brasileiro, claramente, porque eu sabia que ia voltar pro Brasil um dia... para férias, né, pelo menos. Uhum. E o caso, depois de outros 3 anos, né, eu estava em Roma, estudando, fazendo mestrado, acabei de entrar numa empresa e naquele ano eu estava estudando russo. Nossa! Então, estudando russo, qual o melhor lugar do mundo para aprender o russo, né? O Brasil. Não, mas você aprendeu português em Londres, já começou por aí, né? Agora que aprendeu russo no Brasil. Entendeu? É um cara meio esquisito. Contraditório. Aí aconteceu que a empresa que me contratou sabia que eu falava um pouco de português, porque eu tinha escrito no currículo, né? E eu me virava um pouco. Então, decidiu para fazer uma missão comercial no Brasil, em São Paulo, onde tinha uma filial. Aí eu fiquei um tempo, 2 meses e pouco, né, por aí. E quando voltei para a Itália, em Padova, eu comecei a falar com a empresa que, assim, eu não ia ficar na sede principal, mas eu queria ficar na filial brasileira, né? Porque eu tinha gostado bastante do Brasil. E aí, depois de 5 meses, assim, eles falaram, ok, tem vaga lá, pode ir lá. E eu voltei para o Brasil, em São Paulo. E aí eu fiquei 3 anos e meio, quase 4. E depois eu virei administrador, a filial foi crescendo, assim. Era uma pequena filial que ganhou projetos até interessantes sobre indústria e meio ambiente. Então, foi uma experiência muito linda. No Brasil e na América Latina no geral. Colômbia, Argentina. Foi bem, bem interessante. Mas o que chamou a atenção no Brasil para você querer tanto ir para lá e morar lá um tempo? Então, São Paulo para mim era algo misterioso, né? Não conhecia nada de São Paulo, eu tinha ido para o Rio e João Pessoa, então conhecia um pouco de Nordeste e o Rio de Janeiro, que é a cidade mais famosa do Brasil, né? Sim. E São Paulo, assim, eu não sabia nada de São Paulo, não tinha visto quase nada nas minhas experiências e não conhecia ninguém de São Paulo, inclusive. Pessoas de São Paulo. Então, quando cheguei, eu gostei da cidade, assim, achei bem interessante, bem diferente. Eu sou de um vilarejo aqui perto de Florença, um vilarejo da Idade Média, né, medieval. Então, assim, é uma diferença enorme, entendeu? São Paulo é urbano ao extremo, né? É uma cidade de pedra que a gente fala. E você vindo dali daquela região que é muito bonita, por sinal, a região de onde você veio, eu imagino que você tem encontrado pelo menos um visual já muito diferente, além do ritmo, né? Porque o ritmo de São Paulo é muito frenético, é muito acelerado, né? Aí a quantidade de pessoas também, né? Nossa. Isso mesmo, assim, era muito diferente, era uma experiência completamente diferente e eu sempre falo, não adianta comparar São Paulo com Milão, porque muita gente compara, São Paulo é igual Milão, igual entre aspas, né, claramente. E Rio é parecido com Roma ou Nápoles, né? Essa comparação que às vezes se faz, que eu acho muito errada.
Porque São Paulo tem 18 milhões, quase 20, né? Se você calcula toda a parte urbana, Osasco, Guarulhos. E Milão tem 1,5 milhão. Roma tem 3, né? É uma diferença muito, muito grande, né? Quem tá ouvindo deu risada agora. Não tem como comparar. Então, assim, a vida que se vivia, que eu vivi em São Paulo, era algo de totalmente diferente. Eu sempre falo que eu gostaria de ter 15 vidas para experimentar pelo menos 15 vidas em 15 cidades diferentes, né? 15 é um número absolutamente aleatório, tá? Mas eu entendi que é lógico que pra gente ter experiência do lugar, a gente tem que morar, porque é muito diferente você ir de turista, passar por um período ali, fazer uma viagem, que você falou que foi no norte do Brasil e tal, e depois ir lá e morar por alguns anos. Isso é uma experiência muito mais rica e diferente, né? Você realmente entende como funciona a cidade. Eu imagino que aconteceu com você. Isso, exatamente. Até porque, olha, conto uma história legal que eu não tinha uma grande experiência com o Brasil. Por quê? A minha família tinha aberto um restaurante no Nordeste para passar uns meses ao ano, né? E essa experiência não tinha ido tão bem, né? Porque os sócios brasileiros e também italianos que estavam lá não eram tão legais e não deu certo, né? No final das contas, não deu certo. Como muitas vezes não dá certo. Sim. Então, assim, eu não estava planejando para ir para o Brasil porque eu já tinha... esse negócio não funciona. Aí tivemos uma má experiência com alguns sócios, né? Então, não tinha nenhuma ideia. Só que depois, assim, acabou virando, como muita gente fala agora, comfort zone, né? Sim. Que eu sempre brinco, que a comfort zone se a minha comfort zone é os lugares onde eu consigo falar, digamos, os idiomas, eu posso estar feliz, porque é uma comfort zone bem grandona, né? De Florença até São Paulo. Sim. Não, você fala russo, você também estudou russo, quer dizer que você está abrangindo bastante. Sim. Pessoa que gosta de aprender línguas. Não falo muito, né? Eu só falo básico. Mas assim, São Paulo foi totalmente diferente como, digamos, experiência. Exato. Totalmente atrativa. Parecia Itália e parecia, por certas coisas, uma Itália até mais moderna, né? Parecia claramente uma cidade americana, isso sim, uma cidade americana no geral, né? Uma metrópole. Uhum. Então, tinha tudo para ser continuado, né? E, bom, a empresa onde eu ficava não dava tantas garantias, né? No sentido que os projetos eram muito demorados, porque era obras, era trabalho de filtros industriais. Então, assim, você participava de 4 ao ano e ganhava 1, né? Então, não tinha como vender muito. Só que depois acabou dando certo, especialmente no Brasil e na Colômbia, no Chile. Então, eu tive essa oportunidade de ficar no Brasil, em São Paulo, conhecer quase todos os principais países da América do Sul e também visitar as cidades, as capitais como Buenos Aires, Bogotá, Santiago, de uma forma de negócios. Então, eu acho mais verdadeira, né? Eu visitava as pessoas nos horários de trabalho, então não era turismo. Sim, você dá uma visão mais do local, né? Do que acontece no dia a dia ali. Exatamente. Isso, sim. Além de ter esse grande conhecimento de você conhecer essas grandes cidades, esses países interessantes, né? E também aproveitar a metrópole, aproveitar todos os serviços, aproveitar o aprendizado, as experiências e a comunidade grande que tem em São Paulo, não só de ítalo-brasileiros, mas de nipo-brasileiros, brasileiros de origem alemã, pessoal do Nordeste também, que eu gostava muito de trabalhar no Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma temporada muito prazerosa. Que legal. Certo, mas aí você falou assim que quando você foi, você se virava no português, não é que você falava tão bem assim. Eu acredito que assim, toda vez que a gente começa a aprender uma língua e a gente tem que usá-la no dia a dia, a gente dá muita bola fora. E acredito que pra você não foi diferente. Tá até rindo, ó. Pra você não foi diferente, olha lá.
Conta pra gente, como que foi essa experiência aí de aprender português na marra? Então, pessoalmente estava mais fácil, né? No telefone era mais difícil, porque o telefone, todo mundo, em qualquer lugar do mundo, tá acostumado a falar mais rápido, mais bravo às vezes, né? Então era mais difícil realmente. Mas, assim, apesar do português ser muito parecido com o italiano, inclusive eu acho que é mais parecido o português com o italiano do que o espanhol, né? Eu também acho. Eu acho que é muito parecido, muito. Apesar disso, eu fiz algumas, assim, eu falei algumas coisas que ficaram para a história, minha história pessoal, né? Lá Se vem. quiser, eu posso contar. Claro, a gente Mas quer é ouvir. claro que a gente quer saber. Bom, a mais clássica, eu acho que o primeiro dia que eu cheguei, o primeiro sábado ou domingo que eu estava sozinho em São Paulo. Aliás, eu quero dizer que eu adorava ficar sozinho em São Paulo e visitar São Paulo, né? Porque é tão legal assim, o brasileiro é tão receptivo que você faz amizade rápida. Às vezes não é aquela amizade que permanece, mas é uma amizade assim, temporânea que te ajuda a entrar. Sim. Eu adorava isso. Isso acontece só nos primeiros dias, claramente depois muda. O primeiro dia, eu acho que é o primeiro ou segundo dia, eu entrei num bar e o cara falou pra mim, o garçom, tinha uma banda que estava começando a tocar, era Vila Madalena, né? Uhum. Aí o cara falou pra mim, fica à vontade, né? Fica à vontade. Pra vocês que sabem, conhecem italiano, né? Que fala italiano, vocês sabem que a palavra fica é um pouco complicado, porque vontade, em italiano, todo mundo sabe que vontade lembra volontà, né? Sim. Volontà, vontade. Fica, em italiano, é a menina, né? A menina... A vagina, né? Então, o italiano pensa... Vagina à vontade. À vontade. Né? Puta merda. Não tinha pensado nisso. Então, esse é um verbo que o brasileiro que vai até para turismo na Itália deveria ficar cuidado. No sentido que se você falar, fica aqui, fica aqui, fica aqui... O cara que escuta, o italiano que escuta, vai ficar, né? Curioso. Principalmente pra uma mulher falando. Imagina uma Exato. mulher falando isso, seria pior ainda, né? Fica aberto. Esse negócio fica um pouco... Bom, não vamos se estender muito. E depois de um tempo, eu consegui falar algumas pior, porque essa é uma coisa que só o italiano dá risada, porque o brasileiro que não conhece italiano, que não sabe, não vai entender, né? Essa específica palavra. Uhum. Aí eu fui numa loja, em várias lojas eu dei o melhor que eu pude, né? Uma vez eu entrei... Eu dei o melhor que eu pude, é ótimo. Gastei todo o meu português. Eu tava procurando um colchão, tava visitando minha irmã que tava em Buenos Aires. E ela falou, olha, você pode ir, mas não tem cama. Então, o sofá é muito pequeno, compra o colchão daquele, como se chama? Aquele colchão de praia. De inflável? O que enche? Inflável. Ah, ok. Exato, isso. Aí eu fui na loja e eu pedi um caixão. Se você errar, a loja complica um pouco. A loja pelo menos vendia colchão, a loja que você foi. Colchão. Exato. E o vendedor? E o vendedor falou, não, é na funerária. O vendedor, ele não tava entendendo muito bem. Porque eu tava pedindo... Um caixão. Só que naquelas horas, o cara claramente depois dá risada, entende, né? Depois de um tempo que eu estava já trabalhando perto da Faria Lima, na Cidade Jardim, que tinha um lugar que eu adoro, que é o Bolados. Não sei se vocês conhecem, é onde eu comi açaí. Não conheço. Açaí é uma religião para mim. Eu adoro açaí. Que legal, Olha, eu o também italiano. adoro. Bom, ele começou pelo norte do Brasil, né? Ele já foi bem pelo ensinado. Nordeste, sim. O açaí é maravilhoso, gente. Assim, uma coisa que eu tenho saudade do Brasil é o açaí mesmo. Sim, é bom de mesmo. verdade. Mas eu fiquei sabendo que você tem açaí aí perto de onde você mora, né? Sim, aqui em Florença tem algumas lojas. Tem uma loja, se chama Açaí, gelateria Açaí também. Eles são ítalo-brasileiros. Bom, não vou dizer que é igual, né? Vamos ser honestos, não é igual. Sim.
Mas dá pra matar a saudade. Mata a saudade, né? O que importa. É gostoso, é saboroso, é bom, não tem o que dizer, é muito bom, pode ir lá, não tem... Só que, claro, comer no Brasil não tem, é que nem a comida italiana na Itália, né, você pode tentar refazer, mas os ingredientes é difícil ter. Sim. Sim. É até uma pergunta que eu queria fazer pra você depois, mas termina isso aqui, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Não, quando eu fui lá nessa loja, eu ia quase todo dia, né? Eu comia açaí quase todo dia pro almoço. Eu sei que os brasileiros vão me xingar, mas porque o meu colega brasileiro não gostava. Eu falava, vamos comer açaí? Não, chega de açaí. Nossa, eu adoro. Aí eu chegava no caixa para pagar, eu falei, eu pedi um açaí e um pão de açúcar. Que era um pão de queijo, né, claramente. Era um pão de queijo. Eu pensei que você tinha confundido o pão com o pau. O pau de açúcar. Eu também daria ruim. O pau também dá... Não, aí era mais complicado. Ai, meu pão. O pão de açúcar é a rede de supermercados que a gente tem no Brasil, né? Sim, e também o morro lá no Rio de Janeiro. E o morro no Rio de Janeiro também, sim. Só que assim... Agora talvez não seja muito divertido, mas na hora ficou divertido, né? Você fala assim, um pão de açúcar. O que é um pão de açúcar? Não tem, né? Não tem sentido, é verdade. Não tem sentido. E a última, se você quiser, que agora lembrei, eu pedi pra minha namorada, eu tava na ducha, eu falei, amor, pega o meu roupão. Em vez que o roupão, eu falei o meu corpão. Essa foi de propósito. Mas ela te obedeceu? Essa ficou também pra minha história. Mas essa eu sei que você fez de propósito, no final das contas. Você queria que ela pegasse mesmo. Pode ser. Era no comecinho, né? Começo é uma maravilha, é um vucu-vucu. É isso. Dá pra usar de desculpa. Isso. Mas o que eu ia perguntar pra você, que você tinha falado em questão de a comida brasileira na Itália não é igual a do Brasil e o contrário também, é que você estando em São Paulo, você frequentava restaurante italiano, e aí, se você frequentava, como que era? Assim, tem muito restaurante muito gostoso em São Paulo, assim, não tem como dizer o contrário, e inclusive já fizemos no nosso podcast vários episódios sobre restaurantes italianos e sobre comida no geral, né? Acha italiano falando de comida? Imagina. Imagina, né? E São Paulo tem tudo. Então, assim, tem até comida italiana muito parecida com a original, né? Também tem a comida brasilianizada, né? A comida que não existe na Itália, né? Por exemplo, assim, como chama? Milanesa napolitana, por exemplo. Sim. Que tem alguma coisa, digamos, parecida, mas não é exatamente igual, né? Inclusive, nós italianos achamos muito pesado como prato. Pizza é fantástica em São Paulo. Muito boa. Hoje tem várias pizzarias que são exatamente iguais às pizzarias na Itália, e tem algumas muito criativas que até fazem alguns produtos até mais inovadores, né? Eu tenho uma lista de pizzarias que a gente vai falar sobre isso, viu? Eu fico pensando que se um italiano que entende português ouvir você falando que as pizzarias no Brasil é tão boa quanto a Itália, não sei não, dá pra virar guerra isso, porque italiano, você sabe. Vai ficar bravo. Polêmico. Não, hoje, assim, pelo que eu vi, em João Pessoa não tinha, assim, era uma pizza que a gente tava curioso, era o rodízio, não tinha na Itália rodízio no 2009, 2010, acho que na Itália tinha algo como Giro Pizza, né, o Pizza Day, era um negócio assim, mas rodízio é uma invenção muito boa, né, mesmo pelo churrasco, mesmo pelo sushi, mesmo pela pizza, e claramente em João Pessoa tinha essa pizza um pouco, assim, estranha, né?
Ai, que educado. É Estranha. muito educado. Pelo meu ponto de vista, né? Assim, a gente entende. Eu ia até perguntar, você falou, né? Na Itália tem o Giro Pizza, a gente... Pela primeira vez, a gente viu Giro que Pizza. tinha isso final de semana, mas a gente não sabe como funciona. É igual rodízio ou não? É igual ao rodízio, sim. Normalmente são pizzarias um pouco diferentes, né? São pizzarias maiores, pizzarias um pouco mais acostumadas a trabalhar muito, muito forte, né? E com números grandes. Não quero dizer que a pizza seja pior, porém... Eu acho que não é o jeito, digamos, de comer uma pizza como se fosse, por exemplo, a pizza napoletana. Sim. Sim. Não dá para comer com um Giro Pizza, porque ela já é bastante importante, digamos, uma já é suficiente, né? Sim. Mas eu percebo muito, Alessandro, que na Itália o menos é mais, né? E no Brasil é o contrário. É que aqui a Itália se preocupa mais com a qualidade do que a quantidade. E no Brasil tem Sim. que ser em quantidade. Tem que ser a Tudo tem quantidade que ser sempre. quantidade. Não sei se você percebeu isso também. Sim, com certeza. A Itália tem esse, assim, eu sou baixinho, pequeno, né? Pra quem não me vê, mas eu como muito. Então, assim, eu gosto muito de quantidade também. Porém, eu acho, sim, São Paulo, no Brasil em geral, é muita coisa, muita. Não tem como comer tudo. Se comer tudo, vai explodir. Às vezes, é exagerado. Mesmo na pizza tradicional brasileira, né, entre aspas, tem mussarela demais, tem muito tomate, tem muito molho. Tem frango na pizza. Tem frango. A pizza Se quiser, eu posso falar o inimigo número 1 dos italianos. Qual que é? Vai falar. O Nós catupiry. declaramos guerra, exatamente, nós declaramos guerra a esse já mencionado queijo, não sei como se fala, se pode falar queijo, que é o catupiry, Sim. que foi inventado por dois Italianos. desgraçados italianos, você sabia disso? Isso que eu ia falar pra você. Outro dia eu li que foi inventado por italiano. Eu falei, gente, como assim? Ah, mas às vezes é uma adaptação. Mas ele foi inventado por italianos no Brasil? No Brasil. No Brasil. Então pode ser uma adaptação pro gosto brasileiro, né? Porque é muito famoso no Brasil e muito consumido no Brasil. Nossa, o brasileiro adora catupiry. Isso. Só que não é queijo. Sim. Deixa ele falar, então. Tem algumas coisas que no começo eu não entendia, né? Eu ficava muito bravo. Por exemplo, vocês sabem que a União Europeia tem algumas leis muito fortes sobre comida, né? Tem Sim. aquele Proteção. negócio DOP, IGT para vinho, né? Tem muita coisa pro queijo também. Então, assim, quando eu cheguei no Brasil, eu, meu pai, minha mãe, ficávamos muito bravos com esse negócio que a gente viu. Tipo parmesão, né? A gente falava, puxa vida, você não pode escrever tipo parmesão. Ou é parmesão ou não é parmesão, né? É tipo, mas não é. Tem cheiro de assim, parmesão, mas o gosto é diferente. Não, assim, só para ser claro e, digamos, imparcial, né? Na Europa, isto não poderia acontecer. Isto tem que ser claro, né? Sim. O parmesão ou é parmesão ou não é parmesão. Você não pode fazer um parmesão, entendeu? Esse é um jeito que a Itália conseguiu de proteger as próprias características, né? E também das outras regiões. Porém, no Brasil, eu aprendi que tem muito produto que é legítimo do Brasil. Por quê? Por exemplo, me falaram, dentro de um episódio nosso, a gente já falou, que tem alguns queijos, e especialmente espumante e champanhe, que o Brasil inventou, digamos, começou a produzir ou antes da normativa chegar, ou antes do cara da Itália começar a chamar daquele jeito, mais ou menos. Agora eu tô exagerando, né? Sim. Então, assim, tem algumas, por exemplo, tem uma região no sul onde se pode fazer um tipo de champanhe, eu sei, no Brasil. E pode ser chamado de champanhe, porque eles começaram naquela época antes da normativa. Então, a mesma coisa vale, talvez, para alguns tipos de queijos, né? Pode ser, porque a imigração foi muita, especialmente do Vêneto, especialmente, né? Então, acontece que às vezes tem um queijo inventado no Brasil por italianos e que vira uma cultura italo-brasileira, né? E se mistura e aí acaba podendo cria um nome, uma marca. Sim,
Mas é uma coisa que eu queria falar até pra quem tá ouvindo, que aconteceu comigo, né? Eu não entendi o valor disso. Tipo, a gente, depois que a gente veio morar aqui, inclusive acho que a Manu se inclui nisso, a gente entendeu melhor o valor dessa proteção da criação. Então, tipo, o queijo parmesão, que seria o parmigiano reggiano, que eu imagino, né, que seja o equivalente, ele é feito sobre tais características em tal região, com tal leite, tem todo um controle enorme, inclusive os queijos que... A gente já foi visitar a fábrica. Os queijos que foram produzidos e na hora da verificação não tiverem conforme, eles não podem ser embalados e entregues como parmigiano reggiano. Ele vai com um outro nome, se eu não me engano é padano, não me lembro mais qual que é, mas tem um controle e um fiscal que ele vai ver queijo por queijo e vai depois timbrar. Ele cata e ele marca com ferro o queijo. É um consórcio. É o consórcio. Isso garante uma qualidade que a gente experimenta aqui. Por exemplo, o queijo que eu como aqui é um queijo que eu jamais comi no Brasil. Não, eu acho que mais que isso é a segurança de você comprar um produto e ser realmente aquele produto que você está comprando. Você nunca vai ser enganado, porque é muito bem controlado, né? Sim, com certeza. E, inclusive, vocês sabem que tem queijos parecidos, por exemplo, ao parmesão, o grana padano, né? Sim. Que é parecido, mas é o grana padano, é diferente, entendeu? Sim, tem alguma coisa ali que não faz ele ser o parmigiano reggiano. É que a grande força, eu acho, é essa, assim. Ele se chama de uma forma diferente, apesar do sabor ser parecido, mas ele não tá tentando ficar igual ao outro, né? Sim. Porque ele é uma região levemente, mais ou menos é a mesma região, né? É aquele planície padana, né? Mas isso ajuda muito. Eu acho que defender os produtos e especialmente a terra ajuda muito a Itália, porque ela tá defendendo alguma coisa que é específico, né? Por exemplo, o pistache de Bronte, né? Pistacchio de Bronte. Não pode existir tantos iguais. Ou é de Bronte ou não é, entendeu? Agora, se você fala que é pistache maravilhoso, claro, eu acredito, entendeu? Sim. Assim como o azeite que vem da Puglia, que é maravilhoso também. A gente tem várias coisas regionais, né? Aqui na Itália, e não só na Itália, nas outras partes da Europa também tem isso, e por isso que tem essa defesa, né? Tem esses selos que garantem a autenticidade. Isso é bom, porque marca a característica da região, né? O produto é dali, inclusive a região não morre por causa disso, né? Porque se eu falar que eu posso produzir o parmigiano reggiano em qualquer lugar do mundo, às vezes vem um país que fala, vem cá que eu te isento de imposto, e você produz aqui. E aí, na hora que ele vai produzir o queijo, lá fica muito mais barato, e aí ele acaba matando as outras regiões que são as verdadeiras, né? Os pequenos produtores. Os pequenos produtores. A gente foi visitar uma fábrica, ela era de um certo tamanho, mas você vê lá que tem toda uma estrutura para aquilo acontecer, e mesmo com a proteção, não é fácil. Você via que o cara tem uma certa dificuldade de se manter funcionando, porque o mercado, ele tende a engolir, né? Ele tende a querer baixar o preço e o cara não tem como produzir aquilo com qualidade. Sim. Com certeza, sim. Não, o que eu acho que os italianos ficam bravos, e eles têm razão em defender essas coisas, são os nomes, né? Assim, você pode fazer o que você quiser, só não chame de carbonara, parmesão, sei lá, entendeu? Chame pelo nome certo, né? Só não me coloca creme de leite na carbonara. Não, entendeu? Você pode inventar a pizza que você quiser, só não chame, só não fale que é uma pizza napoletana verdadeira, entendeu? Isso eu acho que é justo. Depois, não quer dizer que seja melhor ou pior, pode ser até melhor do que aquela italiana, né? Sim. Entendeu? Só que a nomeação que fala? Nomeação. A nomeação, assim, pelo fato de ser regional, provincial, ou daquela colina específica, né? Tem azeites que se produzem em quantidades baixíssimas em algumas colinas do Lago de Garda, né? Ou da Toscana, da Ligúria. Sim. E é interessante, porque quando eu falei na questão de entregar realmente o que está sendo vendido, porque já teve várias denúncias no Brasil, por exemplo, no caso do azeite, que é um produto caro, então os brasileiros acabam usando muito mais para cozinhar o óleo comum, o óleo de soja, do que
que o azeite, né? Por conta do preço. E aí, eu lembro de ter visto já várias denúncias de eles estarem acrescentando óleo junto com azeite, misturando para poder vender. E é um absurdo isso. Tem essas denúncias e os controles não existem tão fortes assim quanto existe aqui, por exemplo. Sim. Inclusive, aqui na Itália ainda tem um pouco esse problema com o azeite misturado da União Europeia, né? Que não vamos falar as marcas, mas tem muitas marcas que misturam azeites, né? E, claro, são azeites, não é que é azeite e óleo, mas é azeite da Tunísia, da Espanha, de Portugal, misturado com aquele italiano, né? O azeite que a minha família produz, né? Aqui perto de Florença, é um azeite genuíno, só que não é para venda, claramente, é só para consumo próprio. Mas aí não tem nenhuma alteração, entendeu? Entendi. E é muito engraçado os problemas, né? Como mudam também. Porque no caso aqui, o problema é misturar com azeite, só que de outras regiões da Europa. Ou então a carne não ser só de origem italiana, mas ser de outras regiões da Europa. No Brasil, o problema é que mistura outros produtos sem ser o mesmo produto, não é a região. Jornal, tudo que tem direito lá e você nem sabe o que você tá comendo. Gente, que loucura. Já pensou tentar vender um Fiat, né? Uma Uno e escrever tipo Ferrari. Tipo Ferrari, exatamente, amor. Essa é uma boa elucidação do que a gente tá falando. Sim, com certeza. É a mesma família, né? A Fiat é dona da Ferrari, então é tipo Ferrari. É tipo Ferrari. Bom, se bem que no Brasil existe um carro da Fiat que se chama Tipo. Assim. Agora eu não sei o tipo que ele é. Eu não sei se ele é tipo Ferrari, se ele é tipo outra coisa. É tipo Fiat mesmo. É tipo Fiat. É tipo carro, só que não é. Opa! Exato. Já que a gente tá falando de carro, eu sei que você teve um probleminha de trânsito aí no Brasil, né? Sim, vários, né? Assim, Mas um acidente, é isso mesmo? Não, em São Paulo, ter problemas de trânsito, acho que é normal, né? Aqui na província de Florença e na cidade de Florença, o povo fica bravo porque tem uma fila, assim, tranquila, né? Aí em São Paulo, demorar umas 6 horas para chegar na praia, né? É fácil, né? Normalmente... Mas aconteceu, sim. Porque no feriado é comum em São Paulo ter congestionamento. Pra quem não é de São Paulo, né? Vai descer de São Paulo pro litoral de São Paulo, que é bem perto, são 100 quilômetros mais ou menos. Chega a ter congestionamento de 30 quilômetros de distância. Então, o que ele tá falando de demorar 6 horas é muito comum em feriado. Aqui na Itália, às vezes as pessoas ficam bravas, só que aqui a gente tá falando de uma proporção muito menor. O trânsito aqui se enrola meia hora. Não, mas aqui o pessoal fala... ir pra praia daqui é longe. É 2 horas. A gente fala assim, longe? Pra gente a gente fazia 4, 5 horas pra ir pra praia. Então tem uma diferença bem grande. Agora, assim, quando eu fui de carro de Florença até Palermo, na Sicília, aí eu percebi o que era viajar no Brasil, né? Porque viajar, assim, 2, 3 horas... no Brasil é nada. Mas assim, o trânsito realmente é uma coisa que pode piorar um pouco a qualidade de vida. Sim. Nas cidades italianas, como no Brasil, especialmente em São Paulo. E a coisa que aconteceu comigo, que assim, quando alguém me pergunta se São Paulo é violenta, eu respondo, olha, eu não sei, por enquanto eu acho que eu fui mais violento com os brasileiros do que eles comigo. Por que você fez? Porque eu peguei o cara que tava andando de bicicleta com o meu carro, né? Ele não se machucou em nada, mas ele voou. Atropelou um ciclista. E coitado do cara. Não aconteceu nada, graças a Deus. Eu fiquei com ele, ajudei ele, não quebrou nem a bicicleta, não ficou... Na verdade, foi quase, como chama... uma colisão, né? Uma colisão quase de parado, né? Eu tava virando para a esquerda, ele tava indo na faixa e tal. Eu não tava indo veloz, rápido, né? Eu tava quase parado, tava quase na fila, então tava virando no estacionamento. Bom, pra você ver como o verbo ficar para um italiano é complicado, porque você falou que acertou ele e ficou com ele.
E em São Paulo quer dizer outra coisa, você ficar com uma pessoa. Ele sabe. Exato. Eu sei, Ele eu sei, sabe, eu sei, lá. eu sei. Tá vendo? O verbo ficar pro italiano é complicado. Mas nesse caso não tá, digamos, certo? Por exemplo, eu fiquei ajudando ele, não é? Sim, e se você colocar eu fiquei ajudando, é mais claro. Mas se você tirar de contexto Se você falar assim, eu fiquei com ele só, Não. já quer dizer outra coisa. Sim, tipo Tipo assim, assim, eu ajudei ele, ou eu, sei lá, permaneci com ele. Devido ao acidente, ele conheceu ele. E aí teve um romance e acabou ficando com ele. Tudo pode acontecer, né? Tudo. Maravilhosa cidade de São Paulo. Mas o problema do português é isso, é que tem muito duplo sentido as palavras, né? Sim. Então é complicado. Tem. Bom, no fim deu tudo certo com o ciclista, né? Você falou que ele não morreu, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Eu me permiti em falar essa história, em contar essa história, porque no final foi quase, digamos, nada, né? Ainda bem. Quero dizer. não teve feridos. Ah, tá. Então quer dizer que aqui você não contou pra gente que alguém morreu, né? Não, mas assim, é que é engraçado, porque você fala, puxa vida, o povo pergunta, mas é tão perigosa? Mas é difícil, não sei o quê. Olha, pelo que eu fiz, eu andei tanto de carro em São Paulo, eu andava muito. Eu ia para Volta Redonda, Rio de Janeiro. Eu ia no interior de São Paulo, Ourinhos, que é 5 horas de São Paulo, é longe. É longe pra cacete. Então, assim, aconteceu isso, graças a Deus não aconteceu outras coisas, né? Mas claro que pode acontecer quando você anda muito de carro, né? E tem que ficar cuidado. Você falou pra gente que sua namorada é brasileira, né? Você conheceu Sim. ela lá no Brasil ou foi aqui na Itália? Não, no Brasil, em São Paulo, antes de... No carnaval, mas era algumas... No pré-carnaval. No pré-carnaval. Pré-carnaval. Tava inteirado, a gente diz, né? Tava participando mesmo. Pré-carnaval. Acho que o carnaval em São Paulo foi uma das experiências mais lindas que eu tive, assim. Muita gente acha aqui na Itália, depois precisaríamos traduzir isso, acha que é só bobagem no sentido sexual, né? Que é só Bagunça. safadeza. Sim. Só bagunça e safadeza. Mas eu acho que tem uma certa poesia e uma coisa que o meu amigo que foi me visitar em um outro carnaval, alguns anos depois, ele falou, olha aqui, a gente estava no Rio. Essa é um caos organizado, é uma bagunça organizada. Ótima descrição. É verdade, pior que é verdade. Ótima descrição. E o carnaval pro brasileiro é tradição, é cultura. Realmente, tem bagunça? Tem, mas... Não sei, você chegou a ir lá ver o desfile das escolas de samba? Não fui no Sambódromo, né? Tá. Eu fui como chama? No desfile do trio elétrico daquele que toca o Beatles, como é que chama? É um cover do Beatles? Sim, mas eles fazem Beatles com samba, né? O sambô. Você foi no sambô? Não me lembro o nome. Tinha em São Paulo e tinha no Rio, mas... É porque em São Paulo tinha o sambô. Que sim. eles faziam não só o Beatles, eles faziam várias... Eles transformavam interpretavam. tudo em samba. Tudo em samba. Não sei se tem outro. Estragava um monte de tudo em música. samba. Mas era outro nome, mas agora sim, não me lembro. Era aquele parque lá de Botafogo, eu acho. Não lembro exatamente onde era. E em São Paulo era na Vila Madalena, aquela região de Pinheiros. E realmente adorei. Conheceu o carnaval de rua. Eu acho que o carnaval de rua. você pode ter as duas opções mesmo no Brasil. Você pode ir pra bagunça, e vai ter muita bagunça se você quiser. Mas também tem as escolinhas de samba, a parte histórica, cultural, que dá pra ter. Inclusive tem alguns outros lugares
que eu não fui ainda, gostaria muito de ir, mas o carnaval, por exemplo, em Belo Horizonte, né, em Ouro Preto. Ouro Que Preto. falam que é muito tradicional. Eu não tive a oportunidade de ir, gostaria muito de ir, porque eu queria ver qualquer, né? Eu também queria conhecer o carnaval de outros estados. E eles são mais voltados para realmente cultura e história, né? Em São Paulo a gente tem de tudo. São Paulo a gente pode ter os dois. Salvador também, né? Salvador, sim. Que tem os trio elétricos, né? Salvador, é assim, todo o Brasil são 3, 4 dias de carnaval. Salvador é um mês inteiro. É uma loucura aquele lugar. Não, isso deve ser uma experiência também muito linda. Ainda não fui e quero ir porque ser baiano é uma ideologia, né? Como diz uma música que agora não lembro. Alessandro, para encerrar, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas e você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça com relação ao Brasil, tá? Sim. Comida salgada preferida? Comida salgada preferida? Aquela fogaça ou pastel, digamos. Pastel e fogaça. O pastel. Pastel de feira, a gente chama. Pastel de feira em São Paulo. Pastel de feira, sim. Cidade preferida no Brasil? São Paulo. Essa aí tava clara, né? Você tem algum doce que você gostou no Brasil? Além do açaí? Além do açaí, porque o açaí já fica, né? Bom, tem o... como chama? Eu gostava muito do manjar branco. Manjara de coco, que delícia. Eu tenho uma pergunta aqui, que essa aqui cabe até a Manu. Bom, você conhece a cultura siciliana, conhece o arantini. Sim. E você comeu a coxinha no Brasil? Sim, comi. Coxinha ou arantini? Desculpa, não tem... É o arantini mesmo. Bom, a Manu tá nessa. A Manu tá nessa porque eu levei ela no restaurante siciliano, aí ela não aguentou. Ela falou que é muito bom. Eu também sou o time Arantina. Eu também, eu acho que é muito bom. Eu fico na dúvida porque os dois são bons, mas o arantini também é muito bom. Não sei, a coxinha, eu devo ter comido coxinha muito básica. Não comi coxinha nos lugares, digamos, famosos, que fala que tem alguns lugares mais tradicionais, né? Então, não tô com muita saudade da coxinha, mas eu prometo que eu vou comer uma coxinha verdadeira, né? Ótimo. Sem catupiry. Lógico. E aí complica, hein? Já tirou metade do cardápio. Palavra preferida em português? Posso falar fica também? Pode. Em português ela não é um problema. Beleza, eu acho que o português tem muita palavra. O português do Brasil tem muita palavra legal que eu utilizo ainda na Itália, né? Beleza, maravilha, show de bola. Nossa, show de bola. Bom, são todas palavras positivas. Sim, né? sim, ótimo. Sim, todas positivas. E pra encerrar, o melhor do Brasil é? O melhor do Brasil em qual sentido? O que você acha melhor no Brasil em geral? Eu acho a humanidade, né, das pessoas. Eu acho que é realmente a grande força do Brasil que atrai, apesar de ter tantos defeitos, tantas falhas, né, que a gente costuma lembrar. Mas a gente também aqui tem muitos problemas. O Brasil funciona não funcionando e fica muito bem. Para traduzir também, eu acho que sim, o povo brasileiro ele é capaz de sorrir na desgraça, né? Mesmo na desgraça. E isso é uma coisa que faz muita diferença, principalmente a nossa experiência aqui mais forte é na Europa. Mas a gente vê a diferença que faz a gente sorrir mesmo quando a situação não tá boa, porque o povo europeu em geral, eles já são mais diretos e mais fechados, né? Eles resolvem mais o assunto na lata. O brasileiro, ele dá o jeitinho, sorri e faz o que tem que fazer, né? Se não tem o que fazer, ele aceita. É verdade. Assim, eu acredito que a vida, apesar das dificuldades, seja mais fácil de ser vivida no Brasil, né? Depois, claramente, não quero entrar nas coisas de problemas sociais, pobrezas, essas coisas, mas eu conhecendo, né, por experiência, o povo brasileiro, eu acho que é muito legal viver, compartilhar essa experiência com o Brasil. E você ainda volta para viver lá? O meu sonho seria ficar pelo menos uns 4, 5 meses por ano,
lá no Brasil e o resto aqui. Esquecer do inverno italiano, que eu não gosto. Odeio o inverno, apesar que agora não é tão rígido que nem antigamente, mas gostaria de ficar um pouco aqui e um pouco lá, porque realmente os dois países têm coisas para ser aproveitadas, né? É verdade. Daí curtia o inverno, quer dizer, verão no ano todo, né? Pegar o verão daqui e o verão de lá. Seria ideal mesmo. Voltamos ao assunto. Precisa de ter 15 vidas, né? 15 vidas. 15 vidas, é para dar tempo de fazer tudo. Bom, Alessandro, muito obrigado por compartilhar com a gente as suas histórias. Como foi a sua experiência no Brasil, a sua opinião do Brasil. Eu acho que tinha muita gente que tem curiosidade de saber como a gente é visto, né? Por um outro país. Tá bom que você não vale tanto porque você gosta muito do Brasil. E aí, porque você aponta quem não gosta? Ah, sei lá, às vezes tem que ser uma... Ele é igual a gente que fala da Itália, porque a gente também gosta daqui. A gente tá bem aqui. Então a gente vai falar só positivo. Olha, né? mas na minha opinião, reclama quem não conhece. Fala mal quem não conhece. Porque é igual comida. Você fala que não gosta, depois você experimenta e fala, não é tão ruim assim. É verdade, é verdade. Não, assim, quando eu estava lá, eu reclamava de algumas coisas, mas não era tanto assim do Brasil. Era mais da minha condição, né? Era talvez mais da empresa e também as coisas burocráticas. Mas eu acho que no final das contas, eu acho que temos que dar um jeito, né? Sim, não existe lugar perfeito, né? Não, e a gente provavelmente nunca vai, nem os italianos, nem os brasileiros vão virar suíços, né? Então... Uhum. Ótima argumentação. Alessandro, muitíssimo obrigada pela sua presença, por você ter cedido um pouquinho do seu tempo vindo participar aqui do nosso podcast. Quem não conhece ainda o podcast lá do Alessandro, eu sei que tem episódio em italiano, mas também tem episódio em português. Você que não fala italiano, não entende, Sim. Corre lá e já aproveita para aprender algumas palavras em italiano, porque a galera italiana gravando em português, alguma palavra escapa em italiano, né? É isso mesmo. Não, agradeço de verdade, foi muito divertido, engraçado. Parabéns pelo programa e parabéns pela escolha de viver na Itália, que eu acho que seja uma experiência incrível para estrangeiros especialmente, né? Bom, podem escutar o podcast, tem muita coisa em português, especialmente no Instagram, quase tudo está em português. E se vocês quiserem um dia me visitar em Florença, eu estou aqui e estou de braços abertos. Opa, pode deixar, a gente vai ver se açaí aí de perto se é bom ou não. Isso. Bom, igualmente, se você vier aqui para o nosso lado, que a gente tá um pouco distante um do outro, mas se você vier para cá, com certeza a gente vai se encontrar. Não, com certeza vamos organizar, sim. Temos um programa? Temos um programa. Um beijo, galera. Tchau, tchau, galera. Abraço. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.